Guaíba, Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Correio Rural, a revista diária do agro. Hoje é quarta-feira, 31 de dezembro de 2025, último dia do ano. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Teg Banrisul, pedágio e estacionamento sem filas. Peça no app Banrisul. Nosso programa tem Giorgio Brum e Daniel Zucco na mesa de áudio. As gravações e edições de Cleiton Lopes, Luciano Vargas e Rafael Baldez. A coordenação de central de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Passe direto em pedágios e estacionamentos. Peça a Teg Banrisul no app, pague no Pix ou cartão de crédito. O agro tem voz, na nossa Rádio Guaíba. E o assunto de abertura do programa desta quarta-feira é avicultura. O Canadá anunciou a retirada das restrições impostas à importação de carne de aves do Brasil em função do caso de gripe aviária registrado em maio deste ano em Montenegro, aqui no Rio Grande do Sul. Os canadenses eram os últimos a manter barreiras comerciais 6 meses após a declaração oficial de encerramento do foco da doença. Com o episódio de gripe aviária finalizado, o Ministério da Agricultura tenta reverter as barreiras que a China mantém para 8 frigoríficos de carne de aves do Rio Grande do Sul por conta do caso da doença de Newcastle, ocorrido em Antagorda, em julho de 2024. A expectativa do Ministério da Agricultura é de que os asiáticos anunciem a retomada das importações ao longo do mês de janeiro. As projeções mais recentes da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, são de que as exportações de carne de frango devem crescer até 0,5% em 2025, com embarque de 5 milhões e 300 mil toneladas. Em 2026, as vendas podem chegar a 5 milhões e meio de toneladas, um incremento de 3,4%. Já na carne bovina, o governo do Japão confirmou ao Ministério da Agricultura que realizará auditoria em loco para avaliação do sistema sanitário brasileiro em março de 2026. A etapa é considerada fundamental para a abertura de mercado e reforça as expectativas do setor produtivo nacional de que o processo poderá ser concluído no próximo ano. A confirmação foi oficializada por carta enviada pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão. A auditoria será realizada por técnicos do Ministério japonês. O foco é a avaliação de riscos do sistema sanitário brasileiro. Não haverá inspeção em frigoríficos. A visita dos japoneses é a 6ª de 12 etapas do processo de construção do acordo sanitário bilateral para abertura de mercado para a carne bovina. A auditoria será concentrada nos 3 estados da região sul, os primeiros a obterem o certificado de livres de febre aftosa sem vacinação e a enviarem a documentação completa a Tóquio. Em junho passado, especialistas do Japão já realizaram uma pré-auditoria, fizeram apontamentos e relataram sugestões e melhorias. Os técnicos deverão visitar laboratórios, postos de controle nas fronteiras e unidades de produção para inspeção no sistema. Além do Japão, o Ministério da Agricultura espera avançar nas negociações também com a Coreia do Sul. Uma missão oficial brasileira está marcada para o país asiático em fevereiro. Bom, e agora a gente fala do crédito rural. Os produtores que enfrentaram ou enfrentam o endividamento precisam redobrar a atenção às regras do recurso em 2026.
Os sucessivos eventos climáticos que atingiram diferentes regiões do país nos últimos anos continuam pressionando a realidade financeira do produtor rural e ampliando a demanda por orientação jurídica especializada. O cenário envolve prejuízos por estiagem, excesso de chuvas e enchentes, além do acúmulo das dívidas renegociadas e dificuldades de acesso ao crédito rural. A avaliação é da HBS Advogados. O advogado Frederico Bus explica que boa parte dos produtores entrou em 2025 já fragilizados por perdas consecutivas, especialmente em safras de soja, o que exigiu renegociações de débitos com bancos, cooperativas e fornecedores. Ele comenta que a recomendação central é sempre formalizar a comprovação técnica das perdas. Segundo o Bus, a procura por renegociações se estendeu ao longo do ano, impulsionada também por uma medida provisória regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, que criou 2 linhas específicas para produtores afetados por eventos climáticos sucessivos. Uma delas utiliza recursos do BNDES para refinanciamentos em todo o Brasil, embora os valores disponíveis tenham ficado abaixo da demanda. Já a linha de recursos livres tem maior abrangência, mas traz juros mais elevados. Bus destaca ainda a necessidade de atenção às garantias contratuais e às taxas cobradas. Recursos bem aquém do necessário, então ela ainda atingiu um número reduzido de produtores, pelo menos percentualmente, né? E a linha de recursos controlados, enfim, ela tem uma abrangência maior, só que o problema é a taxa de juros, que é uma taxa de juros normalmente elevada, até por conta da situação econômica do país. O advogado também reforça o crescimento das demandas envolvendo o seguro rural, muitas delas relacionadas a negativas de indenização. Ele comenta que quando o produtor cumpre as exigências contratuais, efetua o pagamento do prêmio e comprova adequadamente a perda. Tendência dos tribunais é afastar recusas consideradas abusivas. Na área ambiental, o advogado Roberto Bastos Guigino destaca decisões importantes. Uma delas, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que reconheceu a ilegalidade da exigência de aprovação do Cadastro Ambiental Rural para o levantamento de termos de embargo, entendimento que ganhou força também no primeiro Fórum Brasileiro de Direito do Agronegócio, realizado em Goiânia no início de outubro. Guigino comenta que o encontro aprovou enunciados sobre direito agrário, contratos, regularização fundiária e questões ambientais. E nós tivemos a felicidade de termos um enunciado aprovado, aonde foi reconhecida, do mesmo modo que já havia sido decidido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é ilegal a necessidade de aprovação do CAR para levantamento de embargo. Para 2026, a HBS Advogados projeta um cenário de continuidade das discussões ambientais, aperfeiçoamento do marco do seguro rural e novos desafios decorrentes das condições climáticas e das regras tributárias. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigado, Nestor. E assim concluímos este primeiro bloco em nome do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Teg Banrisul, pedágio e estacionamento sem filas. Peça no app Banrisul. Vamos ao intervalo e voltaremos em seguida para falar da sucessão no campo. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa desta quarta-feira, dia 31 de dezembro, último programa do ano, no oferecimento do Senar, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Passe direto em pedágios e estacionamentos. Peça a Teg Banrisul no app, pague no Pix ou cartão de crédito. O agro tem voz, na nossa Rádio Guaíba. Bom, e no Correio Rural de hoje, a revista Diária do Agro, aqui na Rádio Guaíba, a gente vai falar de sucessão, não é, no campo. Isso é uma pauta que sempre está em debate, não é, porque são modelos diferentes, formas distintas, não é, com a inclusão, não é, porque a gente sabe que ou é uma herança ou é uma sucessão, e não é aquele trabalho dos pais para fixação do jovem no campo, claro que passa aí, não é, por uma oferta de inovação, não é, a tecnologia chegando, as gerações que vêm aí, elas buscam exatamente algo que a atraem, não é, para que despertem, né, nestas pessoas o interesse em verdadeiramente permanecer no campo. E a gente vai agora trazer um relato bem interessante
de um produtor rural do município de Cruz Alta, na região noroeste do estado, que faz parte de uma família que está na 5ª geração e tem a sua propriedade desde 1922, que é a Estância do Espinilho, que trabalha com agropecuária, com agricultura e pecuária. E é para lá que a gente vai agora. Vamos para Cruz Alta para falar com o Matheus Beck, da 5ª geração da Estância do Espinilho. Seja muito bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba, Matheus. Muito obrigado pelo convite, Sandra. É uma honra para mim, como gestor aqui na Espinilho, explorar um pouco e tentar contextualizar um pouco do nosso agronegócio aqui, para que todos possam entender melhor como que funciona. Bem, nesse preâmbulo que fiz aí, não é? Já contei que é mais de um século a produção aí em Cruz Alta, mas ao contrário também daquilo que eu trouxe na abertura dos jovens que já residem no campo, você fez o processo contrário, estava na capital e retornou para Porto Alegre, se preparou para voltar, para ir para o interior, não foi? Exatamente, eu fiz um êxodo inverso, na verdade, porque a minha família toda porto-alegrense, a gente se criou na capital, mas o campo é nosso há mais de 100 anos, e então em Cruz Alta, mas gerido por porto-alegrenses. Então eu, na minha vida, morei parte na fazenda e parte em Porto Alegre, e acabei guiando toda a minha profissionalização, toda a minha vida para vir tocar o nosso negócio aqui no interior. Então, no momento que eu me formei, no outro dia eu já estava no escritório em Cruz Alta batendo ponto e pronto para novos desafios. Certo. Tua formação é administração de empresas. Exatamente, pela PUC aí de Porto Alegre. Tá. E em que momento decidiu efetivamente que irias trabalhar na gestão da propriedade? É até engraçado de comentar, porque desde muito pequeno, desde que eu me conheço por gente, eu quero estar aqui. Né? Mas a minha profissão, efetivamente, qual seria o curso de graduação, sempre foi uma dúvida. Eu gostava muito do funcionamento das coisas, também das plantas, né? Então pensei em fazer uma engenharia, fazer uma agronomia, enfim. E numa conversa com meu pai uma vez, que foi muito rica, ele me disse o seguinte: cara, a gente já tem um agrônomo bom, a gente tem o potencial técnico, o que a gente precisa agora é de gestão, porque o agronegócio está cada vez mais com margens estreitas, está cada vez mais difícil, né? Profissional. E a gente, exatamente, a gente precisa fazer o ajuste fino do negócio e a profissionalização da gestão. Então, isso aí me bastou para dizer, não, eu não vou para a área técnica, eu vou para a área de gestão. Então, fui para a administração de empresas, já comecei a focar em indicadores, começar a olhar com outros olhos a gestão da propriedade. Acredito que uma palavra-chave hoje, e aí ela passa por todos os setores, é governança, né? O ESG, a sustentabilidade. Não dá mais para perder tempo nem dinheiro, as margens são muito curtas. Exatamente. E é isso que vocês empregam aí? Esse é o teu trabalho? A gente fica pensando no seguinte: a gente tem uma empresa que tem várias empresas dentro, né? A gente tem a pecuária, tem a agricultura, tem a parte de armazenagem também, tem toda a parte administrativa. Então, a gente tenta fazer um blend para entender e profissionalizar todos esses setores e transformar essas empresas numa grande máquina, né? Que funcione integrada e da maneira mais efetiva possível. E ainda por cima, sendo economicamente e ambientalmente eficientes, né? Visando menor impacto e maior lucratividade, né? Uma coisa tem que andar junto com a outra para que tu possa ter um negócio saudável e efetivamente bom. Tá certo. Esses dentes da engrenagem estando bem azeitados, eles te permitem, por exemplo, que tenhas a possibilidade de não precisar estar as 24 horas por dia dentro da propriedade, podendo gerenciar inclusive à distância?
Exatamente. A gente está migrando para um modelo, né? Claro, depois da formação de uma bela equipe, né? A gente tem aqui os nossos braços direitos, cada gerente com sua equipe, com seu aparato técnico, seu ferramental também, né? Para que cada um tenha o subsídio para tocar as suas empresas, né? Eu gosto de falar em empresas porque a gente tem agricultura, pecuária, enfim, né? Mas hoje, com o advento da tecnologia e com os processos também seja de gestão, como também automação, hoje tu não vou dizer que tu possa ficar 100% do tempo longe, porque é importante tu olhar a lavoura, tu entender o clima, tu entender as tuas intempéries, né, para poder tocar o negócio e tomar a melhor decisão. Mas hoje tu consegue trabalhar remotamente com um bom índice de assertividade quando tu trabalha com boa gestão e tecnologia aliada. Tá bem, perfeito. Bom, a gente já falou aqui, não é? Grãos e criação e pecuária. Dentro desse trabalho, desse processo de gestão e de sucessão, como é que ficou? Porque teu pai, por exemplo, segue na ativa, segue, né, na ponta também da administração. E como é que se trabalha isso? A agricultura ficou com alguém, pecuária com outro? Como é que é essa distribuição dos trabalhos? Então, na verdade, a nossa propriedade ela é historicamente da pecuária, tá? Embora esteja situada numa região... uma região de grãos, né? Muito mais agrícola hoje em dia, né? Exato. Então, isso se torna um grande desafio. Só que como a gente tem essa tradição, né? E também a pecuária gera bons frutos, bons resultados, a gente acabou dividindo, eu e meu pai, né? Ele acabou ficando um pouco mais com a parte da pecuária, né? E a pecuária envolve hoje... a parte de genética que a gente tem de Aberdeen Angus, né? Envolve também a parte de confinamento, então a gente vende carne para frigorífico, enfim. Vocês têm um confinamento ampliado aí, não é? Exato, e toda essa parte então ficou para o meu pai tocar. E aí eu fiquei com a parte da agricultura e a gente tem que fazer uma interação muito boa entre esses setores, porque, por exemplo, a agricultura é responsável por fornecer também o alimento para esse gado. Exato, a pastagem, né? Exato, a questão também da silagem, do milho, do soja, da aveia, para alimentar o confinamento. Né? Então, tudo isso tem que nem a gente falou antes, ele tem que funcionar como uma grande máquina com engrenagens azeitadas. É trabalho de rotação de culturas? Exato, também. Então a gente trabalha também com rotação, trabalha fornecendo cereais para a indústria e trabalha fornecendo o alimento para a nossa outra indústria, que é o gado, dentro da propriedade. E o gado, ele se torna uma ferramenta muito interessante justamente para isso, para fazer. No inverno a gente tem pastagens, então a gente faz a rotação de culturas. Esse gado, ele, bem ou mal, ele ajuda na renovação do solo, porque ele esterca, né? Ele fornece material biológico para o solo, né? Então é tudo um grande ciclo, é tudo um grande ecossistema. Certo. O que vocês produzem? Azevém, aveia, tem as perenes? No inverno a gente trabalha com trigo, a gente trabalha com aveia branca, aveia ucraniana e aveia preta para pastagem. E vamos começar a trabalhar no ano que vem agora com canola para esmagamento. Então tem algumas indústrias se instalando aqui em Cruz Alta, né? Exemplo do parceiro nosso que é a 300, então a gente já tem um contrato de fornecimento para eles, já estamos com os insumos comprados, né? E canola vem a ser uma a soja do inverno, né? Exatamente, é uma opção eventualmente bem rentável, né? E foge um pouco do risco que o trigo nos apresenta, né? Com a questão climática. Então, vamos fazer esse experimento agora em 2026. Tá bem. Ainda sobre... Tem perenes também de pastagens aí? Tifton, vocês produzem? Temos, sim, alguma coisa de Tifton. E nesse manejo de Tifton é bem bacana salientar. É uma parceria que a gente tem com uma empresa do Paraná que se chama Prime Agro. Ela tem um sistema de pastagem permanente com piqueteamento, ou seja, hoje a gente trabalha em 30 hectares com 200 e poucos animais, com uma carga de animal altíssima, porém em 12, 15 piquetes, esses animais vão caminhando dentro desses piquetes, enquanto os outros piquetes estão rebrotando. E o interessante disso tudo é que quando o Tifton rebrota, ele aumenta o enraizamento. Então ele busca nutriente de baixo, ele descompacta o solo, ele cria microporos na terra para a água penetrar. Não deixa compactar.
É um sistema bem efetivo e bem interessante que está funcionando muito bem aqui na propriedade. Deixa o solo descansar, né? Não compacta, né? E é fundamental, tanto que a gente tem discutido, né, as questões de solo, não é? Então, de recuperação, isso é muito importante. Pois bem, e no grão ainda, bom, falamos do inverno, e no verão, soja, milho... Exato, a gente, desde 2023, a gente começou a investir em irrigação, né? Hoje a gente está por enquanto estamos com apenas 15% da área irrigada, mas já é o suficiente para a gente entrar com milho no sistema, né? E a gente está bem entusiasmado, porque onde a gente consegue fazer uma safra de milho e uma de soja, depois uma safrinha de soja, isso nos dá um faturamento maior, né? A máquina gira mais rápido, digamos assim, né? E então... basicamente, a gente trabalha com soja e com milho no verão. Tá bem. E em termos de sustentabilidade, vi que vocês tiveram agora há pouco aí o destaque aí no programa Pro Carbono da Bayer. O Pro Carbono é um programa muito interessante, tá? A gente está há 4 ou 5 anos com essa parceria e é muito curioso porque no início não se sabia muito bem como é que ia trabalhar, né? A Bayer nos procurou para tentar criar uma forma de mensurar como que a agricultura sequestra o gás carbônico, né? E aí nesse meio tempo entrou um monte de gente pesquisando, entrou Embrapa, entrou instituições de fora também, né? E ano passado ou retrasado eles nos apresentaram, né, que olha, a agricultura aqui no Rio Grande do Sul sequestra em torno de 120 toneladas por hectare de carbono. Sim. A propriedade nossa, se não me falha a memória, estava em torno de 140 toneladas por hectare. Então, isso aí, hoje, talvez a gente fique um pouco em cima do muro, tá? Mas o que eu vou fazer com isso? Mas se sabe que o mundo está caminhando para esse lado de utilizar o crédito de carbono como uma moeda calculadora, de troca, não é? A gente sabe daqui a pouco que a indústria vai te ligar, obviamente com algum intermediário, mas a indústria vai ligar para um produtor e vai dizer, olha, eu quero comprar X créditos de carbono para suprir a minha falta aqui da minha indústria, né? Então isso vai ser uma moeda corrente e a gente como produtor quer estar na vanguarda disso, e já está à frente, já está entendendo como é que funciona. Então é um projeto que está em andamento, mas que a gente vê com um potencial bárbaro para o futuro. Perfeito. E a questão dos bioinsumos, a gente tem visto os biológicos crescendo bastante e é bacana isso, porque são moléculas que por vezes substituem completamente o químico, tem outras que podem interagir. Vocês também já têm adotado, eu ou não? A gente tem sim, desde 2023, inclusive com essa empresa parceira do Paraná, e assim, honestamente, uma leiga opinião, eu acho um assunto fantástico, porque o biológico vem a ser exatamente isso aí, ele vem a ser vem a substituir eventualmente a utilização do químico, né? Substituir talvez seja uma palavra forte, mas ele vem para auxiliar e para diminuir o uso do químico. Então, além da pegada socioambiental que existe, né, na diminuição da utilização de químicos, tem uma pegada financeira. Exato. O insumo biológico ele é muito mais barato para ser produzido. Né? Então a gente começou com essa empresa. Em 2023 a gente construiu aqui uma pequena biofábrica, ou biocasa, como chamam também, porque ela produz insumos somente para nossa utilização. Que legal. A gente não comercializa e nem pode. Sim, então sim. A gente começou multiplicando 5 bactérias e um fungo. Olha. A serem aplicados diretamente no suco de plantio. Então adquirimos as máquinas para fazer a inoculação. Tivemos que mudar toda uma questão operacional, porque o insumo biológico ele é extremamente perecível. Exato. Então produz num dia e aplica no outro, senão o bichinho está morrendo, entendeu? Então é bem dinâmico mesmo, né? E aí, já no primeiro ano, a gente pôde identificar, foi um ano que já teve estiagem, tá? E a gente pôde identificar que aonde a gente tinha aplicado o insumo biológico, a planta se manteve menos estressada, digamos assim, Soja? com a falta da água. Na soja? Na soja, exatamente. E onde a gente onde a gente fez os experimentos sem o insumo biológico, além dela ter tido mais estresse hídrico, ela produziu muito menos. Ela produziu de 4 a 5 sacos por hectare a menos. Então, esse insumo biológico
com um custo operacional e de produção baixíssimo, nos deu um incremento aí de mais de 10% de produtividade. Então, eu sinceramente, eu acho fantástico, né, porque te dá um respaldo, né, de matéria viva, não é químico, né? Então não deixa o residual, é a vida que está te ajudando a produzir mais. Com certeza. Não deixa o resíduo e Exato. E o custo é menor e tem essa questão ambiental. Eu não sou agrônomo, tá? Eu gosto da parte técnica, né? Mas eu sou administrador. E eu entendo o solo como uma grande esponja. Tu tem que tentar manter esse solo protegido com palha, esse solo rico em matéria viva, em matéria orgânica, para que tu possa ter um ambiente mais favorável para que as plantas possam se desenvolver melhor. Claro que os sistemas de irrigação são importantes, a reservação de água também, mas o segredo está debaixo da terra, é o solo mesmo que é o maior reservatório, não é, Matheus? Exatamente. Então a correção de solo, seja com calcário ou com outros corretivos também, a questão da acidez de solo é extremamente importante. Muito ácidos os nossos solos, né? Mas nada bate a questão da palhada e da matéria orgânica. É o plantio direto, curva de nível, né? Quer dizer, exatamente. Perfeito. Olha, que bela conversa. Temos aí, então, um modelo, né, de sucessão geracional no campo, no município de Cruz Alta. Esse processo inverso, né? O Matheus veio aqui para a cidade, aí estudou, se preparou para ir para o campo, para tocar, então, junto com a família Estância do Espinilho, que tem mais de um século na produção de grãos e de pecuária na região noroeste do estado, município importantíssimo, que é Cruz Alta. Agora há pouco, aí na própria Fenatrigo, que é realizado lá em Cruz Alta, recebeu uma premiação destaque lá, o troféu Trigo de Ouro, exatamente por esse empreendedorismo, não é, que vai passando de geração em geração, e agora está aí na mais nova geração, que é o Matheus Beck, e acredito que também já vai para dar sequência nas próximas que virão, né, Matheus? Com certeza, assim espera. Tá certo. Matheus Beck, administrador de empresas, um dos proprietários da Estância do Espinilho de Cruz Alta. Muito obrigado em fazer seu relato, contar um pouco da tua trajetória e da Estância do Espinilho aqui no Correio Rural da Rádio Guaíba. Eu que agradeço e fico à disposição para quem quiser conhecer ou quem quiser entender um pouco mais de como funciona o agronegócio em dias atuais. Estamos à disposição aqui na Fazenda. E tem o Instagram, tem tudo, tem rede social, né? Tá tudo... Exatamente, @Estância do Espinilho. Perfeito. Grande abraço, Matheus. Bom 2026. E assim concluímos mais uma edição do nosso programa, no oferecimento do Senar Rio Grande do Sul. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Tag Banrisul, pedágio e estacionamento sem filas. Peça no app Banrisul. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui, deseja um grande abraço a todos, até amanhã e um feliz 2026. Você ouviu Guaíba Correio Rural.